princípio, né, eu gostaria de dizer que foi uma honra muito grande esse convite, de agradecer até pelo convite, agradecer pelas pessoas que vieram prestigiar, porque toda essa pesquisa que eu vou apresentar para vocês agora, que é uma pesquisa que ainda está em andamento, ela começou aqui, nesse espaço, porque eu sou graduado na Universidade Federal de Viçosa, apesar de ser daqui da Grande BH. E assim que eu me formei em História, isso foi em 2006, eu voltei para Belo Horizonte. E na época eu trabalhava num cursinho pré-vestibular, que é o Orville Carneiro, todo mundo conhece aí, já fazendo um merchan, né? Não trabalho mais lá. Mas eu trabalhava de manhã e à noite. E assim, como eu morava um pouco distante aqui do centro, então eu acabava preferindo não ir para casa, eu almoçava por aqui mesmo e passava as tardes aqui nesse espaço, né, muitas delas, e assim, e lendo. Tinha uma biblioteca, não sei se tem ainda, muito bacana, sempre tinha exibição de filmes, tinha cineclube aqui, né? Então eu costumava passar as tardes aqui. E lá na Universidade Federal de Viçosa, eu fui bolsista do Cineclube Universitário, que é um cineclube famoso na cidade de lá, chamado Cineclube Carcará. E como bolsista do Cineclube e pesquisador na área de História, já fazendo a iniciação científica, monografia, eu acabei me interessando pela história do Cineclube, do qual eu fui bolsista. Mas eu não tinha quem me orientasse lá para poder desenvolver essa pesquisa, uma vez que a Universidade de Viçosa é muito mais voltada para a área de pesquisas no campo agrário. Eu acabei fazendo a minha monografia sobre um tema que não tem nada a ver com a pesquisa que eu continuei depois, que eu subi mito, história pós-moderna, essa coisa toda. Mas chegando aqui em BH, eu continuei com essa coisa dos cineclubes na cabeça, né? E, como eu disse, foi aqui nesse espaço que eu entrei em contato com o livro do José Américo Ribeiro e ele discute no livro dele a questão da produção cinematográfica que se deu em Belo Horizonte a partir dos cineclubes. E foi a partir daí que, já assim, em conjunto com o conhecimento que eu tinha adquirido sobre o Cineclube de Viçosa, e já pensando que aqui teve uma movimentação cinematográfica que foi gigantesca a nível nacional, eu pensei então em por que não desenvolver uma pesquisa que pudesse elucidar a riqueza que foi a movimentação cineclubística de Belo Horizonte. E a partir daí, já estava na área acadêmica mesmo, já estava encaminhado, procurei o FMG, acabei conseguindo orientação, e foi assim que eu desenvolvi essa pesquisa e continuo desenvolvendo essa pesquisa. Eu até deixei isso mais para a parte final, que é a questão da relação, que para mim tem sido a cada dia, né, a cada nova etapa da pesquisa, uma grande surpresa, que é essa relação do cineclube, do cinema no Brasil, também com a questão da Igreja Católica, né, que tem me surpreendido aí. Bem, então, dando início à apresentação propriamente dita, assim, eu já começo chamando a atenção para um detalhe, que assim, no âmbito acadêmico, existem muitas pesquisas sobre cinema, mas a maioria das pesquisas, eu até considero assim, não são pesquisas sobre cinema, são pesquisas sobre filmes, porque existem muitas pesquisas, muitos trabalhos que discutem o filme, né, nos vários campos do conhecimento. Agora, eu estou partindo do pressuposto que, embora seja o elemento mais importante do cinema, o filme, o cinema não é só o filme. Se você for pegar a definição de cinema dos gregos antigos, você vai perceber que é muito além disso, né? Então, o que acontece? Existe toda uma movimentação em torno do cinema que é pouquíssimo pesquisada no Brasil. E uma dessas movimentações são os cineclubes, né? Então, assim, além dos cineclubes, você tem a questão da cinefilia, da fotogenia também, da crítica de cinema, das revistas de cinema, da criação das escolas superiores de cinema no Brasil, que são temas pouco pesquisados e são onde se forma essa mão de obra para se trabalhar com o cinema. Então, a trajetória do movimento cineclubista nos apresenta um projeto bem amplo, formador de gostos, de posturas, de visões de mundo ou de identidades em torno do específico cinematográfico. Daí a ideia de clube. Você parar para pensar
que um determinado grupo específico de pessoas decidem se reunir para, depois de um filme, discuti-lo e assim criar um sentido, criar uma representação, criar uma espécie de gosto em comum pelos filmes, é o que poderia ser aí uma definição, vamos dizer assim, mais superficial do cineclubismo, né? Que vai passar por uma outra questão que eu vou discutir, que é a questão da cinefilia. No entanto, antes de chegar nos cineclubes aqui de Belo Horizonte, eu vou dar uma passada rápida pela origem dos cineclubes no âmbito internacional, né? E também mostrar para vocês como que o cineclube foi um elemento responsável e, de certa forma, determinante para estabelecer o cinema como categoria artística. Por quê? Porque até os anos 20, você não tinha ainda uma definição do cinema enquanto arte. Existia uma discussão. Muitos defendiam, outros não. E dessa maneira, a tentativa de inserir o cinema no rol das artes, elemento ímpar da modernidade, que é outra questão que eu vou discutir aqui, veio a ser um fator decisivo para o desenvolvimento da cinefilia e da atividade cineclubista, uma vez que nestes espaços, a princípio na França, reuniram-se teóricos, estetas, admiradores do cinema, que sentiram a necessidade de discuti-lo, compreendê-lo ou mesmo dar-lhe um sentido. Mas para que o cinema fosse aceito como arte nas primeiras décadas do século passado, foi preciso desvinculá-lo da imagem de mera curiosidade técnica e de diversão popularesca e vulgar, visões estas partilhadas por uma elite tradicionalista, e ressaltar em contrapartida o seu caráter sublime, erudito e moderno. Ou seja, ainda nos anos 20, por mais que tenha passado ali por toda uma produção, entre as mais destacadas, Georges Méliès, Griffith, essa história toda, ainda assim, boa parte da intelectualidade, sobretudo francesa, essa intelectualidade mais ligada aos grupos artísticos, grupos literários, ainda existem essas críticas, não tem a posse desses documentos, tentavam atribuir ao cinema um caráter artístico ainda menor, né, como uma coisa associada à diversão popularesca, né, que é uma visão bastante preconceituosa, mas isso vai mudar. Por quê? Porque quando começam a surgir os cineclubes, e eles surgem justamente em sintonia com uma ideia de modernidade, ou seja, que ideia de modernidade? Não é uma modernidade relacionada ao tempo linear da história, né? Idade Média, Idade Moderna, não é nesse sentido. É uma modernidade no sentido de novas configurações da experiência sensível no ambiente urbano. O final do século XIX e o início do século XX é muito marcado por isso. Nós temos isso na literatura também, mas enfim, é uma necessidade que as pessoas tinham nessa época de tentar, de certa forma, captar uma ideia de real. E isso na França pode ser assim, elucidado por meio de algumas referências, como, por exemplo, os museus de cera, os faits divers, né, que são casos dos fatos diversos, que era tipo super da época, né, esses jornais mais populares, que era onde aconteciam os crimes de forma... Acontecia o crime, o jornal sensacionalizava o crime, e aí os corpos que eram encontrados, frutos daquele crime, muitas vezes eram expostos em museus, como o Museu Grévin, por exemplo. E aí as pessoas acompanhavam o noticiário no jornal e iam no museu assistir, ou melhor, ver o corpo, resultado do crime. Tinha a questão dos panoramas também, os vaudevilles, que eram tentativa de reproduzir uma realidade. Então, o cinema está se consolidando e até mesmo, de certa forma, surgindo para valer nesse contexto. Então, ele se encaixa perfeitamente com essa ideia de novidade, de uma arte própria do seu tempo, que as novas sensações estéticas que a modernidade estava causando, queria o atribuir. Dessa forma, um outro elemento também no campo das artes, que vai ser muito importante, no caso, para o cineclubismo e até mesmo para o cinema, é a questão do futurismo, sobretudo difundido na Itália pelo Tommaso Marinetti, porque o futurismo, ele começa a defender na Itália a ideia de que o livro, o museu, são coisas do passado que deveriam ser superadas por uma arte nova. E o que se encontrava ali disponível para ser inserido nessa arte nova? O cinema.
E aí, um dos frequentadores do grupo dos futuristas, que era um cara chamado Ricciotto Canudo, que saiu do meio do futurismo, até porque ele teve umas polêmicas com o Marinetti, que é o famoso escritor do Manifesto Futurista de 1916, ele vai levar essa ideia de cineclube para a França, né? E ao Ricciotto Canudo também é atribuído o termo sétima arte. Primeira vez que o cinema foi considerado, hoje isso é uma coisa comum de se dizer, né? Mas essa expressão sétima arte foi cunhada por ele nessa tentativa, inclusive, dessa inserção do cinema no campo das artes. E aí, dessa forma, na França, embora ele seja italiano, é na França que ele vai encontrar esse respaldo. É fundado, então, o primeiro cineclube que se tem registro, né? Registro, assim, atos, essa coisa toda, que é o Clube des Amis do Septième Art, que chegou a promover discussões após os filmes e tal, mas ele ainda não tinha esse nome, um estatuto cineclubista ainda. Para quem já tem um conhecimento prévio dessa história, pode estar se perguntando, pelo menos desse contexto, ora, mas por que o Ricciotto Canudo desapareceu da história e hoje quase não há referência a ele? Por um motivo simples, né? O Ricciotto Canudo, pelo fato dele ter feito parte do Manifesto Futurista, do movimento futurista, melhor dizendo, e esse movimento futurista tem influenciado massivamente o fascismo. Então, os franceses que vão vir após ele, que vão consolidar essa ideia de cineclube, quiseram, na verdade, tentar apagá-lo dessa história, porque eles não queriam atribuir ao grupo deles uma pessoa que foi, inclusive, responsável por ter difundido também um ideal estético fascista, a questão da guerra, né? O futurismo louvava a guerra como uma limpeza do que eles consideravam como desprezíveis e inferiores, né? Após o caso, então, que é o clube dele, vieram o Cineclube do Louis Deluc, o Le Club Français do Cinéma e o Cineclube de France, que o Cineclube de France já foi uma união do Le Club Français do Cinéma e do Cineclube, e aí já estavam congregados ali Louis Deluc, Jean Epstein, se tornou um grande cineasta, Léon Monsinac, que vai militar no cineclubismo até os anos 50, até a próxima geração da novela, e a Germane Dulac, que também é uma mulher que não aparece muito nas pesquisas, né? Não sei se imperava aí um machismo, alguma coisa, mas a Germane Dulac, inclusive, foi diretora de alguns filmes, né? Ela foi a presidenta póstuma da Federação Francesa, Federação Internacional dos Cineclubes, cuja sede era na França. Então, inclusive, sobre ela poderiam haver mais pesquisas, inclusive até mesmo na França não tem muita referência sobre ela, né? E aí agora eu vou destacar alguns aspectos da cinefilia. Por cinefilia, eu estou me baseando nos argumentos do Antônio de Baek, que publicou um livro recente, em 2011, titulado Cinefilia, do qual ele denomina cinefilia toda essa atividade de amor que envolve os contornos do filme, né? Não só o filme propriamente dito. Então foi fundada já na década de 30, né? Como eu disse, a Germane Dulac foi a fundadora e a presidenta. A Federação Internacional de Cineclubes, na França, Louis Deluc cunhou o termo cineaste, que para ele, isso é o que se refere ao estudioso de assuntos cinematográficos e que ao mesmo tempo colabora técnica e artisticamente na realização de um filme. Hoje nós temos muitas pessoas que fazem essa atividade, né? Ao mesmo tempo que pesquisa sobre cinema, também trabalha na produção fílmica. E foram fundados periódicos, né? Os famosos periódicos de cinema, né? Salas de cinema especializadas na difusão já de filmes com essa concepção artísticas. Essas revistas foram La Gazette des Sept Arts, que foi inclusive sob a direção do Ricciotto Canudo, o jornal do Cineclube, de Louis Deluc, e houve uma reunião cada vez maior de artistas em torno do cinema. E aí o cinema começa a fazer parte cada vez mais de uma avant-garde, de uma reunião de artistas em torno dele, né? Ou seja, então o que nós podemos atribuir à ideia de cinefilia? É um sistema de organização cultural que engendra ritos de olhar, de fala e de escrita.
O grupo cinéfilo básico, que se forma em um cineclube, constitui-se como uma comunidade de interpretação, uma vez que os cinéfilos de um cineclube, eles selecionam seus filmes prediletos, seus diretores prediletos, em detrimento de outros, que produz, graças às suas atitudes, quanto aos seus discursos e textos, um senso comum que confere densidade a cada momento particular da história do cinema. No contexto da Segunda Guerra Mundial, tanto no período entre guerras, já quase no início da Segunda Guerra, e durante a Segunda Guerra, os cineclubes passaram por uma situação muito difícil, uma vez que praticamente todos eles foram proibidos e fechados. E após a Segunda Guerra, o movimento cineclubista ressurgiu com muita força, sobretudo por conta da Federação Francesa de Cineclubes, fundada por Jean Paul. Já em 1947, existiam na França cerca de 150 cineclubes, até porque na França, eu não vou entrar muito nesses detalhes, a não ser que alguém tenha alguma curiosidade que ele perguntar depois, mas a França ela lançou um projeto educacional da cultura francesa com base no cinema. E aí ela saiu difundindo a produção de cineclubes por todo o território francês e até mesmo tentando espalhar esses cineclubes por outros países, levando os filmes franceses, inclusive. Tem uma pesquisadora brasileira chamada Fátima Sebastiana Gomes Lisboa, que inclusive está até na França desenvolvendo a pesquisa dela, que trata desse assunto. Tinha um cineclube, por exemplo, que era o Les Amis de Spartacus, que chegou a agrupar 80 mil pessoas, que era um público de estádio de futebol brasileiro no cineclube. E o cineclubismo no Brasil, para depois daí a gente já entrar nos nossos cineclubes aqui propriamente ditos, no que se refere ao início dessas atividades no Brasil, também foi na década de 20. O primeiro cineclube brasileiro que se tem registro foi o Chapin Club, que foi fundado pelos jovens universitários Otávio de Faria, Plínio Sequim de Rocha, Almir de Castro e Cláudio Melo. No estatuto desse cineclube já estava presente a ideia do cinema como manifestação artística, ao qual seus integrantes se apegaram ferrenhamente, na defesa do cinema mudo respaldado pela figura de Charlie Chaplin. O interessante é que, com o advento do cinema sonoro, o Chapin Club se dissolve e seus membros dirigem-se para outras atividades, sendo que apenas alguns se mantiveram ligados de alguma forma ao cinema. No entanto, o Chapin Club foi a primeira entidade cineclubista oficialmente constituída no Brasil da qual se tem informação, ou seja, não deve tanto ao início dos cineclubes na França, uma vez que foi praticamente simultâneo o surgimento desse cineclube no Brasil. Outro cineclube que teve impacto também antes dos aqui de Belo Horizonte foi o Clube de Cinema da Faculdade de Filosofia, ficava na USP, criado na década de 40, e o que teve como grande destaque o papel de ter contribuído significativamente na formação cinéfila do Paulo Emílio Salles Gomes, que se tornou um grande teórico do cinema no Brasil. Bem, chegamos ao ponto que é a questão do cineclubismo aqui em Belo Horizonte. Para entender o cineclubismo de Belo Horizonte, nós tivemos que fazer esse percurso primeiro, porque o cineclube de Belo Horizonte não surge do nada, Ele é um herdeiro dessa tradição que nós acabamos de discutir aí. Então, nas décadas que o movimento cineclubista surgiu na cidade, pode-se dizer que esta viveu um período de grande vigor criativo. A cidade começava a entrar no processo de modernização introduzido pelos prefeitos Otacílio Negrão de Lima e o JK. O crítico Paulo Arbex, que fez parte do SEC, indicou que o primeiro cineclube criado nesta cidade teria sido o Clube de Cinema de Minas Gerais, fundado em 1947. Para Jacques Prado Brandão, que era um outro militante do SEC, ainda existiam na cidade desde 1939 o Clube de Carlitos e o Cineclube Belo Horizonte. Sobre esse não existe registro, pelo menos eu não encontrei ainda. Nas décadas de 50 e 60, obtiveram maior repercussão e destaque o SEC, que inclusive existe até hoje, foi fundado em 1951, um dos cineclubes mais antigos do Brasil em atividade. O SEC, na minha opinião, tinha que ser tombado pela prefeitura, alguma coisa assim nesse sentido. Nem sei se a prefeitura pode tombar alguma coisa, mas enfim, essa área de patrimônio não é muito comigo. E o CCBH, que era o cineclube mais ligado à questão relacionada à Igreja Católica, que foi fundado em 59. Bem, então vamos ver algumas características do SEC. As origens.
A princípio, existiu o Clube dos Cinco, que foi fundado em 5 de maio de 47, composto pelos irmãos Paulo Arbex Dinamarco, Luiz Arbex Dinamarco, além de Ivan Casasanta Dantas, Dalmo Genon e José Maurício. Esse clube simplesmente se reunia depois dos filmes e, segundo as fontes, eles iam para a Praça da Liberdade sentar lá depois das sessões e discutir os filmes. Existiam outras pessoas fazendo essa atividade BH também, como os que estão citados ali: José Moraes, Silvio Vasconcelos, Oscar Mendes, Edmar Fonseca, Céfala Siqueiros e Wilson Figueiredo. Sabendo uns da existência dos outros, eles começaram a juntar os grupos e a formar um grupo maior. E aí eles acabaram, eles mesmos, organizando sessões de cinemas na cidade, indicando os filmes, tentando conseguir os filmes, exibindo e promovendo as discussões. Esses encontros aconteceram principalmente no antigo Cine Guarani e no Cine Paissandu. Eles fizeram uma declaração de princípios que saiu no jornal Estado de Minas no dia 31 de outubro de 1948, que é um importante registro que se tem deles, né? E aí eles vão discutir a questão que o Clube de Cinema de Minas Gerais era uma entidade que pretendia congregar todos que se interessassem pelo estudo sério e aprofundado do cinema, totalizando como importantíssima expressão das tendências estéticas da nossa época. Vão dizer que eles julgavam que era o dever firmar uma declaração de princípios de que o clube visava ser e o que ele visava alcançar. O Clube de Cinema de Minas Gerais é uma entidade cultural, nas palavras deles, entendida essa palavra em seu sentido largo e total. O Clube de Cinema de Minas Gerais não adota nenhuma preferência meramente política. Isso é importante, porque você desvincular essa atividade da política é complicado, porque vai chegar um momento que essa discussão no mínimo aparece. Como selecionar tal filme, levando em conta a influência desse filme no cenário político do contexto. Isso é muito complicado, mas nós vamos discutir inclusive sobre isso, né? A preferência meramente política como sociedade civil de estudo e divulgação de assuntos cinematográficos. O Clube de Cinema de Minas Gerais abrirá suas portas a todas as pessoas, sem distinção de classe, que se interessassem pela cinematografia e que desejem se aprofundar no estudo dos métodos e das características dos grandes criadores de suas obras. Ou seja, a origem do SEC está aí. Esse cineclube, como eu vou mostrar, vai se tornar o SEC, e veja como ele já surge com um texto fundador que tinha uma proposta altamente libertária, que vai ser uma das principais marcas que vão diferenciar do outro cineclube que também fez muito sucesso na cidade, que, vamos dizer, de certa forma, entre aspas, tinha um caráter mais dogmático, mas isso também é muito relativo, né? Então, no entanto, mesmo ganhando espaço nos jornais da cidade, na Folha de Minas, no Diário, no Estado de Minas, com direito a colunas para a publicação de críticas devido ao alto preço dos aluguéis dos filmes e os impostos das empresas distribuidoras, o Clube de Cinema de Minas Gerais teve suas atividades paralisadas por mais de um ano, retomando em 49 com sessões no auditório da sede da Cultura Inglesa. No entanto, é sabido que na região central de Belo Horizonte, justamente onde nós estamos, né, nesta época, que na Rua da Bahia fervilhavam núcleos e associações culturais ligadas à literatura, artes plásticas, música e dança. Neste fértil ambiente cultural, circulavam também os futuros membros do Centro de Estudos Cinematográficos. De uma dessas associações, que era chamada Amigos de Debussy, faziam parte os irmãos Geraldo e Renato Santos Pereira. Esses dois, segundo Fernando Pires da Fonseca, inauguraram a crítica de cinema nas páginas do jornal Estado de Minas. Como eu estou dizendo, o cinema é uma coisa muito além do filme, né? Ele partilha toda essa movimentação. Então, o Ciro Siqueira, recém-chegado do interior, estudante de medicina, personagem elementar do início do SEC, né? O Ciro Siqueira, começou então a frequentar esse grupo, estando aí o início da mobilização que culminaria no Cineclube. Os irmãos Santos Pereira foram estudar na França, e a vaga por eles deixada na crítica do Estado de Minas foi então ocupada por Ciro Siqueira com apenas 19 anos de idade. A ideia de reativar o até então extinto Clube de Cinema de Minas Gerais surgiu dos encontros entre Ciro Siqueira, Fritz Teixeira Salles e Jacques do Prado Brandão, outros dois também elementos importantíssimos nesse início do Cineclube.
E foi nas páginas do Jornal Mineiro que Ciro Siqueira assume a função de crítico de cinema, na qual passa a noticiar o possível ressurgimento do Clube de Cinema de Minas Gerais. Porém, no dia 15 de setembro de 1951, acontece então a reunião que visava reativar o Cineclube. Após a sessão de um filme de John Barry, Esse Encanto Irresistível, conforme o desejo de alguns, inclusive dos irmãos Santos Pereira, que haviam retornado de Paris, o Clube de Cinema de Minas Gerais não foi reinaugurado, mas sim deu origem a um novo cineclube, e dessa maneira que surgiu o SEC. Bem, o SEC então foi criado em 51 como prolongamento do Clube de Cinema de Minas Gerais e manteve suas atividades até 68, voltando a exercer suas funções em 79. Por quê? Justamente por causa do regime que se implantou, o regime político, civil, militar que se implantou nesse período, que proibiu esse tipo de atividades. Principalmente, é uma outra coisa que eu vou discutir daqui a pouco, porque no SEC participavam, frequentavam o SEC muitos militantes do Partido Comunista. Lembrando, ser do Partido Comunista dos anos 50 não é a mesma coisa, que não tem praticamente relação nenhuma com ser do Partido Comunista hoje, né? Registros demonstram que ser do partido também mostrava uma determinada elegância, né? Um refinamento intelectual, uma imagem de que a pessoa estava preocupada com os problemas sociais, e era um fruto de uma discussão sociológica, histórica, que fazia parte das academias e do senso comum na época também. O público do SEC era constituído, em sua grande maioria, por artistas, intelectuais e jornalistas da capital mineira, transformando-se num polo catalisador de interesses, em especial a partir da segunda metade da década de 50. Embora o seu estatuto definisse como uma instituição sem filiação político-partidária ou religiosa, o que implica uma posição neutra diante desses assuntos, o SEC foi palco de memoráveis polêmicas e discussões que iriam contrapor católicos e ateus, formalistas e esteticistas, marxistas e liberais. Bem, após então, pessoal, essa passada, com base nas informações que eu preparei nesse slide, sobre os antecedentes do Cineclube de Belo Horizonte e etc., agora eu vou entrar mais detalhadamente nas características específicas desses cineclubes que existiram em BH, no contexto do seu surgimento, né, nos anos 50. Primeiramente eu vou destacar o SEC e depois o CCBH. Dentro do SEC existe uma influência, uma discussão muito grande relacionada a questões do marxismo e do existencialismo, né? O próprio Geraldo Veloso, numa entrevista que eu fiz com ele uma vez, falou que existia inclusive um debate sobre o existencialismo dentro do SEC, porque alguns defendiam uma visão existencialista mais ligada às ideias de Sartre, um existencialismo mais engajado, mais voltado para a política, e outros defendiam um existencialismo mais engajado de acordo com as questões de Camus, Albert Camus, que ele desprezava o Partido Comunista, era um existencialismo mais conformista com a existência e tal. Então, isso vai marcar, inclusive, a questão da seleção de filmes, né? Isso vai determinar um olhar, uma discussão, inclusive nas páginas da revista de cinema. Ou seja, como ver o filme sob o ponto de vista do existencialismo. E que existencialismo? Ou seja, por mais que se atribuísse uma desvinculação da política, na hora mesmo da crítica, na hora mesmo do debate, esses posicionamentos, eles apareciam. O SEC foi responsável por fazer circular entre eles, e possivelmente pelo grupo que se aproximou deles, muitas revistas de cinema que tinham destaques internacionais, como a Bianco e Nero, uma revista italiana, Cinema, que também era uma revista italiana, Cinema Novo, também italiana, e a Carriers do Cinema, essa mais conhecida. Ou seja, além disso, o Cineclube também ele tinha essa incumbência, né, de fazer essa circularidade, dessa troca de informações cinematográficas, essas ideias circularem. Numa época que não existia internet, isso é uma coisa impressionante. Ou seja, saber o que o crítico italiano está discutindo, o que o crítico francês está discutindo, e o que eles estavam discutindo aqui também chegaram até lá. Porque as revistas que eles produziram aqui também chegaram até cineclubes de outras partes do mundo, né?
tudo bem que o Glauber Rocha tem todo esse destaque, e aqui eu estou justamente o utilizando para legitimar o impacto que muitas das pessoas que não têm conhecimento dessa história não atribuem essa importância do movimento cineclubista brasileiro da década de 50. Né? Então, se você cita o Glauber Rocha, até como forma de legitimar essa importância. Por quê? Porque o Glauber Rocha, um cineasta de maior renome do Brasil e do contexto, ele veio aqui a Belo Horizonte. E antes de começar toda essa movimentação do cinema novo em outras regiões do país, ele propõe a criação do cinema novo aos integrantes do SEC. O Glauber Rocha ficou 3 dias aqui na casa desses cineclubistas que eu já citei, que faziam parte do SEC, e tentando discutir, tentando elaborar com eles uma ideia de se criar um cinema novo no país. No entanto, não sei os motivos certos, se o Glauber Rocha tinha algumas ideias muito à frente no termo de produção, ou se o próprio Glauber não se fez entender com os cineclubistas aqui de Belo Horizonte, mas o fato é que eles não aceitaram as propostas de Glauber Rocha. Né? Aí o Glauber Rocha saiu daqui, tem até nos arquivos o Jacques do Prado Brandão dizendo que ele era um baiano pernórstico maluco, né? que eles não conseguiram entender o Glauber Rocha aqui. Mas o Glauber Rocha admitiu, algumas vezes inclusive, que boa parte da formação dele era graças à revista de cinema que foi produzida pelo SEC, que era da onde ele tirou muitas concepções, muitas análises, muita forma de enxergar o cinema veio dessa revista. Né? Já que eu estou falando dela, a revista de cinema, se não me engano, o Rafael Sicarino, que é um cara que lida com cinema na cidade também, ele organizou as edições dessa revista no volume só, e não sei se já foi lançado ou se vai ser lançado em breve. Ainda não foi, né? Mas já está pronto, né? Vai ser lançado em breve. Que foram 28 edições entre os anos de 54 e 64. Então ela teve uma produção muito significativa. Teve algumas interrupções, ela não foi extremamente regular, tipo bimestral ou trimestral. Algumas épocas ela era produzida com maior intensidade, outras épocas ela era produzida com menor intensidade. Mas entre 54 e 64 teve circulação da revista de cinema. Existia dentro do Cineclube um debate que inclusive virou um tema da revista, que foi a necessidade de se fazer uma revisão do método como se fazia a crítica no Brasil, do qual esse debate era permeado pela ideia de uma crítica engajada, que levasse em consideração as situações políticas e sociais na hora de se discutir um filme, e uma outra parte da crítica que achava que o cinema tinha que se desvincular disso e fazer uma crítica mais arte purista, uma crítica mais estética. E esse debate sobre a revisão do método crítico, se alguém quiser ler depois, né, tiver essa curiosidade, é um debate que, na minha opinião pessoal, é belíssimo. É naquele momento ali que você vê o refinamento, até em termos de escrita, de concepções de cinema da época, né, dessas pessoas que fizeram parte do SEC. Essas revistas elas estão disponíveis na biblioteca da Faculdade de Belas Artes da UFMG, você encontra todos os volumes lá. Teve 2 polêmicas muito grandes no SEC, na verdade foram 3, porque uma outra foi sobre o filme O Salário do Medo, do Henri Clouzot, mas eu excluí a terceira por questões de tempo, mas eu vou comentar brevemente sobre essas 2 polêmicas, que foi a questão da censura atribuída ao filme Rio 40 Graus e ao filme Martinho Lutero. Rio 40 Graus, o SEC adotou uma postura extremamente contra a censura do filme. Porém, o outro cineclube que eu vou destacar daqui a pouco, que é o CCBH, sob a liderança do padre Guido Logger, foi favorável à censura do filme. Qual é o argumento favorável à censura do filme? A cidade do Cristo, o maior cartão postal do país, não poderia passar no cenário internacional aquela imagem do Brasil. Por isso o filme deveria ser censurado. E aí o padre Guido Logger pressionou, por meio do SIC, que era o Serviço de Informações Cinematográficas, que existia também na época, o general Menezes de Cortez, no Rio de Janeiro, que acabou censurando o filme. O mais interessante é que quando ele foi
questionado sobre por que ele censurou o filme, talvez por uma falta de argumentos melhor, ele disse que no Rio de Janeiro não fazia 40 graus, fazia 39,4, e por isso o filme estava censurado. Só que a pressão foi muito grande, o filme acabou sendo liberado, e aí gera uma outra curiosidade. Por quê? Porque os comunistas que existiam dentro do SEC, não só dentro do SEC, mas no Brasil de forma geral, eles estavam fazendo uso da censura do filme. Ou seja, considerando o filme também uma espécie de Marte. Olha só, o filme, né, que parte de uma estética neorrealista, tentando captar uma ideia de realidade, mas acaba construindo uma ficção também. O filme estoura aquelas imagens do Rio de Janeiro, da chanchada, do carnaval, aquela coisa toda, para tentar... O filme começa sobre uma tomada aérea da favela, Morro do Cabo Sul, no Rio de Janeiro. Então, aquilo passa a ser visto como uma agressividade ao cartão postal brasileiro. Então, o que acontece? Os comunistas acabam se apropriando disso no sentido de dizer, tá vendo? O filme que quer mostrar a realidade do Brasil, eles não querem exibir, porque eles não querem exibir as lutas de classe. Uma referência à luta de classe. E aí, quando o filme foi liberado, causou uma certa chateação do Partido Comunista Brasileiro. Por quê? Porque não poderia mais usar o filme como Marte. E essa questão da censura e esse debate que ocorreu nos cineclubes acabou fazendo uma divulgação do filme enorme. Porque ao censurar o filme, todo mundo ficou curioso para assistir o filme. E aí, logo quando o filme foi liberado, nas primeiras sessões, as salas de cinema ficaram cheias, lotadas. Mas já no fim de semana seguinte, já não tinha quase mais ninguém. Por quê? Porque as pessoas que foram assistir o filme, que não partilhavam dessa crítica que era formada por meio dos cineclubes, acreditavam que o filme foi censurado porque ele exibiria, pelo fato dele exibir cenas de nudez ou de sexo, alguma coisa do sentido. As pessoas chegaram e diziam, esse filme foi censurado por causa disso, no próximo fim de semana o filme já não teve o destaque todo mais. E aí você vê a importância da crítica aplicada nesse contexto. E o caso do Martinho Lutero, do Irving Pichel, é porque ele foi considerado um filme ofensivo à moralidade católica, pelo fato dele difundir no Brasil os ideais do protestantismo. E aí o SEC, os críticos do SEC caíram de pau nessa censura, né? Então quer dizer que o princípio lógico que vocês estão usando para legitimar essa censura é o fato do filme ser ofensivo à moral católica. Então no caso, eles vão dizer assim, é a Igreja Católica então que determina o padrão de moralidade da sociedade. E aí foram essas duas polêmicas aí, esses debates existem nas páginas das duas revistas, tanto a do SEC quanto a do CCBH. Em 68, como eu disse, o SEC foi fechado, mas em 62 o SEC já estava esvaziado, já praticamente não tinha mais assim, o seu funcionamento regular. Isso se deveu pela migração, que é um ponto do SEC, isso aí, né? Porque o próprio José Américo Ribeiro ele fez essa pesquisa mostrando como que foi a produção de cinema em BH a partir desses cineclubes. Mas não teve uma produção grande e tão significativa. A maior parte desses cinéfilos, envolvendo aí todos os aspectos do cinema, que foram formados no SEC, eles acabaram migrando para outras regiões do Brasil, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. E foi lá nessas cidades, que eles desenvolveram o restante da sua trajetória cinematográfica. Mas a formação se deu aqui, no Cineclubes de Belo Horizonte. E a questão da ditadura, né? O SEC foi acusado de esconder... No final do SEC, de 62 para lá, a sede do SEC mudava muito. Foi em cima do Cine Odeon, se não me engano. Foi no edifício Maleta. Então o SEC, até pela dificuldade de pagar aluguel, pela diminuição do número de integrantes, então o SEC ficou mais itinerante. E em determinado ponto, o professor Ronaldo Noronha, que foi um militante do SEC também, ele me contou essa história, que o SEC chegou a esconder alguns militantes do Partido Comunista logo nos momentos que o regime militar foi implantado no Brasil. E aí eles descobriram esses militantes escondidos lá, isso deu uma polêmica danada, o SEC, eles começaram a queimar o filme do SEC, colocar o SEC como mal visto, e aí o SEC acabou encerrando suas atividades em 68 oficialmente. Bem, aí eu fiz uma lista, vou passar rapidamente enquanto eu falo aqui para vocês verem os nomes.
para a gente ter noção de como que no SEC existiam, assim, não pode ser considerado um cineclube comunista em hipótese alguma, até porque tinham pessoas dentro do SEC que eram totalmente contrárias ao comunismo, socialismo, marxismo, seja lá o que for. Mas o número de integrantes do SEC que tiveram ficha no DOPS, principalmente pelo fato de ter uma associação com questões políticas na época, são enormes, inclusive o próprio Ronaldo de Noronha que eu citei aqui, né? E assim, eu não fiz essa pesquisa de forma tão aprofundada ainda, porque com certeza deve ter mais, né? Mas esses são Geraldo Veloso, está no meio ali, né? Que até hoje está coordenando o SEC, o Ciro Siqueira, que era o fundador. O Alex Vianney tem uma curiosidade interessante, que ele veio em Belo Horizonte fazer uma palestra sobre cinema e o pessoal do Cineclube Católico foi lá para avaliar ele, né? Porque ele era um comunista convicto mesmo, assumido do partidão, essa coisa toda. Então, assim, não são poucos, inclusive as principais cabeças do SEC estão todas aí nessa lista, né? E ainda provavelmente tem mais. Bem, agora a última parte aí da apresentação, antes da conclusão, é claro que assim, o que mais me chamou a atenção, o que mais me despertou surpresa nessa pesquisa, é essa parte agora, que é o projeto da Igreja Católica para o cinema. Por quê? Porque era uma coisa que eu jamais imaginava que tivesse acontecido no Brasil. Tanto que eu faço até um confessamento aqui, porque quando eu terminei a pesquisa de mestrado sobre os cineclubes, eu pensei, vou continuar a pesquisa do doutorado sobre o SEC, sobre essa questão dos militantes comunistas, por que eles foram presos, que é uma coisa que cabia bem dentro ali da linha de pesquisa e culturas políticas na história. No entanto, foi uma visão, de certa forma, preconceituosa minha, que foi também de acordo com as minhas convicções religiosas, porque eu pensei, ou não convicções religiosas, né? Porque eu pensei o seguinte, eu não vou ficar pesquisando esses padres do cinema, do cineclube católico, aquelas críticas moralizantes, ficar lendo os caras justificando por que o filme deveria ser censurado ou não. Puxa vida, até eu ler as primeiras, porque é instigante você tentar entender o que o cara estava querendo, o que está por trás daquela tentativa de tentar censurar um filme. E aí, pessoal, é o seguinte, esse projeto da Igreja para o cinema ele é transnacional e ele é gigantesco. O que estava acontecendo aqui no Brasil estava acontecendo em praticamente todos os países majoritariamente católicos que eu tenho pesquisado até então. Tudo começa com o Office Catholique International do Cinema, que foi uma organização católica que aconteceu na Bélgica, quando a igreja começa a pensar, embora a igreja já tivesse se relacionado, dado opiniões inclusive oficiais a respeito do cinema, mas uma primeira organização oficial, um encontro da igreja especificamente para os representantes dessa igreja sentarem e discutir no cinema, foi esse aí. Paralelamente a esse encontro, nos Estados Unidos estava acontecendo um grande problema. Por quê? Porque o cinema americano estava tirando o público das missas. E isso começou a causar inquietação nos bispos norte-americanos, que começaram a pensar uma forma de tentar reparar essa situação. E aí tem um outro agravante dessa situação. Por quê? Os donos dos grandes estúdios de cinema dos Estados Unidos do começo do século eram da religião, né, judaica, o que de certa forma causava uma irritação ainda maior nos representantes da Igreja Católica, porque eles começaram a perceber isso, inclusive, como uma tática judaica. Lembrando que nessa época os judeus estavam passando, vamos dizer, um grande aperto, né, porque é a época que está no contexto do período entre guerras. E aí a gente sabe a tragédia de tudo que foi isso. Então surge nos Estados Unidos a Legião da Decência, que era uma iniciativa dos bispos norte-americanos que tinham como objetivo a moralização do cinema nos Estados Unidos. Essa Legião da Decência vai exercer uma pressão muito grande no Papa da época, que era o Pio XI, e vai pedir ao Papa para que ele tomasse uma postura em relação ao cinema, que ele desse uma ordem oficial a como as igrejas, as paróquias do mundo deveriam se comportar em relação ao cinema.
E aí, em 1936, não se sabe se foi o Papa que escreveu, mas ele assinou, provavelmente foi uma assessoria, mas ele publica uma encíclica, que é um documento oficial da Igreja Católica, totalmente dedicado ao cinema. Lembrando que nessa época todo mundo está querendo fazer uso do cinema, né? Dos ditadores aos partidos, todo mundo quer usar o cinema. Mas o Papa faz um documento oficial para o cinema, que é a encíclica Vigilante Cura, e nessa encíclica é construída uma ideia específica de moral, e é com base nessa ideia de moral, uma moral construída pela própria Igreja, sabe-se lá quem escreveu, mas está assinado pelo Papa, para poder justificar as ações da Igreja em relação ao cinema. Então ela parte de um princípio moral para justificar as suas ações com base nesse documento oficial, que é a encíclica Vigilante Cura, para o cinema. E aí essa encíclica, ela é distribuída por todos os países majoritariamente católicos, e aqui no Brasil ela é recebida pelo Secretariado Nacional de Cinema da Ação Católica Brasileira. A Ação Católica Brasileira, segundo o padre Guido Loger, contava com um serviço, que era o Serviço de Informações Cinematográficas. Esse SIC, o primeiro registro que se tem dele é em 1950, mas essa pesquisa ainda está sendo desenvolvida. Eu estou a cada vez mais próximo, com mais indícios de que esse SIC já existia bem antes, né? Porque o SIC, inclusive, e o Serviço de Cinema da Ação Católica Brasileira, que foi responsável por criar no Brasil a ideia de cotação moral para os filmes, que são o que nós usamos até hoje. Filmes com cotação para maiores de 16 anos, menores de 16 anos, maiores de 18 anos, menores de 16 anos, começou a ser atribuído aí oficialmente. E não só a cotação moral pela faixa etária, filmes que podem contribuir, não, né? Prejudicar o matrimônio, vinha com esse selo, né? Filmes que podem perturbar a ordem mental do cidadão, vinham com esse selo também. Então, assim, começa-se a fazer esse serviço mais voltado para essa questão da moralidade no cinema. E aí, dentro desse projeto da Ação Católica, acontecia também no Brasil, fora disso, as reuniões do Conselho Nacional dos Bispos do Brasil. Em uma dessas reuniões, que foi em 53, o Departamento de Cinema da Ação Católica, ele vira um departamento específico, que é o Centro de Orientações Cinematográficas, dentro da Ação Católica Brasileira. Ele não se torna uma coisa vinculada apenas à Ação Católica Brasileira. Ele está dentro da Ação Católica Brasileira, mas ele tem uma ação totalmente particular, individualizada, sob a liderança do padre Guido Loger. Teve outros padres famosos também que fizeram esse tipo de trabalho, que foi o Ademar Massotti e o Humberto Dieudonné, que inclusive atuaram no Cineclubismo Católico do Rio Grande do Sul, o Cineclube Prodel, que é um semelhante ao nosso CCBH aqui. E aí, a Igreja, com base em toda essa movimentação, todos esses órgãos, esses mecanismos, lança um projeto que era o projeto de educação cinematográfica. Lembrando que a Igreja não controlava só a educação para o cinema, era a educação brasileira, inclusive escolar. Também é uma coisa que era, de certa forma, pautada pelos princípios da Igreja. E dentro desse projeto de se educar o público sobre como ver um filme, que foram criados os chamados cursos de educadores cinematográficos, que eram ministrados por esses padres, dos quais, né, muitos integrantes do SEC estudaram, fizeram parte desses cursos, né, os futuros fundadores do SEC, e assim esses padres incentivaram a criação dos cineclubismos. Eles próprios foram cineclubistas também, e assim surge em Belo Horizonte o Cineclube Ação Católica, não só em BH, mas em várias outras capitais do Brasil. E esse Cineclube Ação Católica, depois ele muda de nome, quando passa aquelas mudanças internas da Ação Católica, e se torna Cineclube do Departamento da ASA. A ASA é a Ação Social Arquidiocesana. Desse Cineclube da ASA, que vai surgir então o Cineclube Belo Horizonte, CCBH, um cineclube organizado pelos católicos da cidade. Este cineclube produziu a Revista de Cultura Cinematográfica, que era uma produção em conjunto entre o Cineclube e a UPC, que era a União dos Propagandistas Católicos.
E essa revista, com uma tiragem significativa e, vamos dizer assim, mais frequente no sentido de não ter grandes interrupções, aliás, quase nenhuma interrupção do que aconteceu com o SEC, né? Que a revista circulou por todos os anos, mas não de forma frequente. E aí é uma coisa que, neste momento, eu estou pesquisando, estou até atrás de fontes, mais informações sobre isso, mas eu já tenho os indícios, as palavras das pessoas, estou quase lá para poder fazer essa comprovação, de que essa movimentação católica para o cinema é fato. Eu já sei que essa escola existiu, já conversei com pessoas que foram alunos nessa escola, mas eu preciso entrar tipo, nos arquivos da PUC ou de algum outro lugar onde eu vou pegar os documentos da fundação dessa escola. Mas, vejam só, da Legião da Decência, Ação Católica, os cineclubes, cursos educadores cinematográficos, os cursos de cinema, muitas vezes eu mesmo fiz isso, olhar para essa movimentação com ar assim, de como se fosse uma coisa, pelo fato de ser moralizante, um pouco inferior, um pouco menor, mas em termos de produção, é essa movimentação toda que vai dar origem até então, né, como eu disse, a pesquisa está em desenvolvimento, a primeira escola superior em nível acadêmico de cinema do Brasil, que foi fundada por essa movimentação católica pelo cinema, cujo principal professor dessa escola era o padre Guido Logger, inclusive. E essa escola foi organizada onde hoje é a PUC Minas, a antiga Universidade Católica de Minas Gerais. Ou seja, o movimento da Igreja Católica para o cinema no Brasil, no caso específico de Belo Horizonte, que tinha um catolicismo muito conservador, é enorme, que passa pelas revistas de cinema, pelos cineclubes, pelos cinefóruns, cursos educadores cinematográficos, até dar origem a uma escola superior de cinema. Ou seja, por mais que muitas vezes não tem tanta bibliografia sobre isso, mas para a história do cinema no Brasil, mais uma vez, pensando no cinema como alguma coisa além do filme, essa movimentação não pode ser desprezada em termos de pesquisas acadêmicas. Então, como conclusões, né? A trajetória do movimento cineclubista, desde suas origens, nos revelou um importante meio para se compreender as relações acerca dos usos que o cinema propiciou a determinados grupos no decorrer de seu desenvolvimento. Carlos Armando, um cara que também já produziu muito sobre a sala de cinema de BH, argumenta que o papel histórico dos cineclubes após 40 anos dividiu-se entre a luta que deveria ser travada em nome da arte contra o comércio e a tomada de posição política para revolucionar os conceitos artísticos. De um lado, os cineclubes pedagógicos, catequizadores, de outro, os que se propunham a fazer a cabeça dos cinéfilos. Isso, para Carlos Armando, significava uma divisão entre os que queriam ensinar a arte cinematográfica aos espectadores e os que desejavam ministrar determinadas ideias por intermédio do cinema. Mais alguma conclusão aqui é que o cineclube, segundo Fátima Lunardelli, que é uma professora e pesquisadora de cinema da Unicamp, de cineclubes da Unicamp, buscava contra a percepção ligeira e descartável valorizar o cinema como cultura, interpondo-se na relação do espectador com o filme no intuito de criar um pensamento crítico, ao mesmo tempo em que propunha uma forma superior de recepção. O cineclube reconhecia a condição coletiva do espetáculo cinematográfico ao tomar a forma associativa como modelo de agrupamento. Considerando seus elevados ideais, os cineclubes serão, invariavelmente, criados pelas elites intelectuais desejosas de construir um espaço de recepção diferenciado. Revestiam-se de um dissimulado papel educativo que está na gênese do cineclubismo, evidenciando na linha doutrinária adotada pelos cineclubes católicos. E aí eu deixo vamos dizer, uma provocação, né? Os cineclubes também não católicos, por mais que eles tentaram fazer essa ideia de um cineclube libertário, desprovido de qualquer tipo de concepção política, não sei se nós podemos afirmar que eles conseguiram, porque até mesmo ao eleger algumas cinematografias a serem abordadas no cineclube em detrimento de outras, você está levando em consideração os seus princípios políticos, os seus princípios morais, ou até mesmo estéticos, né? Porque é feita uma seleção. E por que essa seleção foi feita? O SEC tem uma curiosidade que ele
nas primeiras publicações, nas primeiras revistas, ele não fazia críticas relacionadas ao cinema norte-americano. Por quê? Porque como tinha essa militância, vamos generalizar chamando de comunistas dentro do SEC, o cinema norte-americano era visto como um produto do imperialismo norte-americano. O digno de ser criticado era o neorrealismo italiano, porque esse sim passava uma imagem da realidade. Só a partir do momento que a revista Novela e Vague começa a influenciar na revista de cinema produzida pelo SEC, é que, vamos dizer, os sequianos da segunda geração começam a abrir espaço para o cinema norte-americano também. Então isso é uma interferência política na crítica, né? Jacques Rancière, um famoso teórico aí do momento, ele deixa isso muito claro, né? Não necessariamente sempre a estética parte da política. Ele defende a ideia de que a política parte da estética. Karl Marx, para ter se tornado o que se tornou, Karl Marx foi adolescente, foi criança, foi jovem. E aí ele via aquele cenário da industrialização cruel dos guetos das cidades operárias da Alemanha, e aquela cena, aquela imagem, de certa forma, mexeu com as convicções, com o pensamento dele. E a partir dali, ele começou a desenvolver a sua teoria. E isso você pode levar para qualquer grande teórico, qualquer grande pensador aí. Ou seja, então, de certa forma, o olhar também é determinado por posições políticas, por mais que nós tentamos muitas vezes nos desvincular disso, talvez para fugir de possíveis maneiras de você se tornar o alvo, né? Porque aí eu estou vendo com base no princípio político tal, aí todo mundo já vai te direcionar o olhar para você a partir dessa definição, né? Então isso é uma discussão, né? Enfim, para encerrar, eu só queria deixar para vocês, né, primeiro agradecer pelos que vieram aí prestigiar. Mais uma vez pedir desculpas aí pelo atraso, porque foi uma coisa que foi independente de mim, foi o trânsito, e que bom que toda essa angústia de ficar engarrafado, porque essa sensação parece que você está sufocado numa piscina afogando, deu para colocar para fora aqui com essa apresentação, né? Mas o que eu deixo então por último é essa possibilidade de pesquisas em aberto que o movimento cinematográfico brasileiro nos proporciona. A história do cinema no Brasil é muito pouco estudada, né? Ou melhor, é pouquíssimo estudada. Tem-se muitos trabalhos sobre filmes, mas não sobre cinema. E o cinema, para encerrar, na minha concepção e na concepção de outros teóricos que eu tenho lido, é uma coisa que vai além do filme. E dessa maneira eu termino a apresentação aí de hoje. Muito obrigado aí a todos que vieram prestigiar. E a organização do evento também.